Olá, pessoal! Nesta aula, trataremos das importantes normas fundamentais para o desenvolvimento do trabalho profissional de avaliador de imóveis. As leis que o avaliador deve conhecer. Vejam, a partir daqui nós enumeraremos para vocês algumas leis que são importantes que todo avaliador de imóveis tenha conhecimento, porque elas têm um reflexo na atividade profissional de vocês em alguns aspectos. Vejamos aqui que a primeira lei tratada é a Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. E aí, vejam, né, notem que nem todo o Código Civil vai ser importante ou tratará de temas relativos à avaliação de imóveis. Portanto, nós sugerimos que pelo menos, né, a parte ali relativa ao contrato de corretagem e a parte respectiva à responsabilidade subjetiva do corretor de imóveis e do avaliador em geral, deve ser conhecida, né, deve ser ali visualizada por vocês, para vocês entenderem que é importante a existência de um contrato. Quando há ali a solicitação da realização de um laudo de avaliação de imóveis, é importante que este avaliador realize com a parte solicitante um contrato de prestação de serviços, por exemplo, de avaliação de imóveis. Isto porque a existência de um contrato confere às partes, tanto ao avaliador quanto ao solicitante, segurança jurídica, de não solicitar mais daquilo que foi pactuado com referência ao trabalho do outro, e vice-versa, né, que o avaliador também não precise ali discutir questões de pagamento, de recebimento. Então, sempre a existência de um contrato, ela fixa exatamente os parâmetros que aquela relação travada entre as partes se baseará, se pautará. Então, é importante vocês conhecerem ali as regras, está dentro do Código Civil, numa parte específica, na parte de contratos, qual que é o caminho, quais as responsabilidades que decorrem, por exemplo, de uma cláusula não cumprida, de um contrato, ou ainda da própria responsabilidade subjetiva do avaliador. Vejam que o avaliador, se ele não exercer a sua função, né, aquela avaliação determinada da maneira correta, de maneira responsável, de maneira ética, né, sempre ali dentro daquilo que a legislação prevê como caminho básico, como parâmetro que deve ser seguido, esse profissional pode ser sim responsabilizado civilmente em caso de culpa, por exemplo, em caso de negligência, em caso de imprudência, em caso de imperícia, né? Ou seja, o trabalho mal feito, o trabalho mal executado, o trabalho que não tomou ali as cautelas necessárias, que pulou etapa. Então, é importante saberem que existe essa responsabilidade, mas não ocorrerá com vocês com certeza, porque sempre seguiremos aqui os passo a passo que nós trouxemos aqui para vocês, e aí, né, será um desenvolvimento de um trabalho bem tranquilo, bem seguro e amparado pelo que determina a nossa legislação. Outra lei que tem um reflexo direto no trabalho do avaliador de imóveis, especialmente aquele que decidir, né, também trabalhar ou apenas trabalhar com perícia judicial, é o nosso Código de Processo Civil, Lei 13.105, lá de 2015. Né? Então, o Código traz ali especialmente essas informações a respeito de prazos processuais, de tempo de avaliação, de prerrogativas, então de direitos e também de deveres, né, do avaliador naquele processo. Então, é importante também vocês terem essa legislação em mente para entenderem como que é a dinâmica, como que funciona essa questão procedimental, qual a vez que fala cada perito, cada assistente, quais os prazos, o que são quesitos, como são apresentados os quesitos pelas partes, como devem ser respondidos os quesitos pelo avaliador. Então, o código traz para vocês também de maneira muito clara, bem tranquila, né, esses passos, esses procedimentos. Outra legislação, essa daqui importantíssima, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90.
Considerando que o avaliador de imóveis presta no mercado de consumo um serviço, e o código está aqui para regulamentar exatamente isso, a prestação de serviço ou a oferta de produtos no mercado de consumo, então o avaliador de imóveis fica submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Essa relação em que, ou na qual ele vende o serviço de avaliação para o solicitante, é uma relação típica de consumo, porque ele vende o trabalho dele, né, que é exatamente a prestação de serviços. Então, a legislação traz ali, por exemplo, uma questão bastante importante, por isso que, né, vale a pena nós pontuarmos aqui, que é exatamente uma dinâmica diferente do que ocorre em outras relações jurídicas. No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, não é o consumidor que tem que fazer a prova do seu direito, é o contrário, cabe ao fornecedor de serviços, no caso o avaliador, fazer uma prova do quê? De que aquilo que o consumidor alegou, que foi o solicitante do laudo, não condiz com a verdade, ou seja, que ele falou que o preço que vocês ajustaram era diferente, ele falou que vocês avaliariam X outros imóveis, ou que iriam se apresentar em tantos processos. Por isso que é importante nós correlacionarmos a existência de um contrato que fixe essas responsabilidades e também que servirá como prova para vocês. Porque, né, se contar ali com o que foi combinado, o que foi dito, e houver um problema nesta relação entre o avaliador e o solicitante do laudo, se houver ali qualquer divergência, caberá a vocês fazerem a prova em juízo do que foi falado, do que foi pactuado, quais as responsabilidades assumidas, questão de prazo, de preço, de forma de pagamento. E aí não ter um contrato, por exemplo, né, enfim, para comprovar isso, ou minimamente trocas de mensagens, e-mails formalizadas, vai deixar ali o fornecedor de serviço, no caso aqui o nosso avaliador, numa situação de não conseguir, por mais correto que ele tenha sido, né, como será, por mais ético que ele tenha trabalhado, ele não vai ter como provar em juízo, porque aqui no CDC a regra é diferente. Todas as outras modalidades de direito, disciplinas de direito, quem alega prova. Então, a prova sempre cabe ao autor. No CDC, não. O que o consumidor alega, cabe ao fornecedor fazer a prova em sentido contrário. Então, importante vocês saberem ali, ó, os direitos básicos do cliente, que estão ali nos artigos 6º e 7º do CDC. As práticas abusivas, então, o que vocês não devem colocar no contrato, não devem tratar com o cliente de vocês, artigos 39, 40 e 41, e a proteção contratual do consumidor, artigo 46 ao 54. Proteção contratual do consumidor também não é tudo que se coloca ali num contrato de fornecimento de serviço que vai ser considerado legal, que vai ser considerado lícito. Não, tanto é que existem aquelas vedações a cláusulas abusivas, cláusulas leoninas, cláusulas que colocam o consumidor em situação de extrema desvantagem. Aqui é a mesma coisa. Então é importante vocês saberem o que pode ou não ser colocado num contrato para não configurar ali, por exemplo, uma cláusula abusiva que será afastada, né, que terá sua aplicação afastada pelo Poder Judiciário. Então é importante olharem sem problemas nenhum, saibam sempre, né, conhecendo a legislação, conhecendo os parâmetros, vocês caminharão de maneira muito segura, né, e farão as avaliações de vocês com bastante tranquilidade. Temos também aqui que trazer para a discussão a resolução COFESE 1066 de 2007 e também o ato normativo 1 de 2011. São instrumentos normativos de destaque no estudo de avaliação de bens e elaboração do PITAM. Essas duas normatizações, e porque também findaram ali, terminaram de vez por todas o debate jurídico que existia acerca da competência exclusiva dos profissionais da área da engenharia na realização dos laudos de avaliação de imóveis. Então, já vimos isso, mas fazemos aqui um reforço que havia essa discussão no mercado, se era atividade privativa ou não do pessoal ali
ali que é formado, né, em engenharia, dos arquitetos, que tem muitas qualidades, tem diversas competências e também esta competência, ou se caberia também aos corretores de imóveis fazer esse tipo de laudo, realizarem as suas avaliações de imóveis. E essas normativas aqui acabaram de vez a discussão e reconheceram para os dois, né, para as duas classes de formação, das duas categorias profissionais, esta possibilidade de realizarem laudos. E como vimos também, tem bastante mercado, tem muita demanda, que bom que as duas classes de trabalhadores, de profissionais podem realizar esse laudo, porque precisamos de bons avaliadores no nosso mercado. Outra lei, né, que é importante também ressaltarmos, é a ABNT, a NBR 14653, da Associação Brasileira, né, obviamente ali de normas técnicas, e ela, né, especialmente a 14.653, traz em 7 capítulos ou em 7 etapas especificidades sobre avaliações ali, por exemplo, de imóvel urbano, outras especificidades que devem ser aplicadas em imóveis rurais, enfim, e aí a lei caminha nesse sentido em cada uma dessas etapas, trazendo, né, pontos ali importantes de acordo com os critérios específicos. Outra lei conhecida como lei do inquilinato, é a lei de locação dos imóveis urbanos, a lei 8.245 de 1991, como nós também já falamos, existe a possibilidade de que o solicitante requeira a vocês a avaliação de um imóvel não para finalidade de venda, mas, por exemplo, para finalidade de locação. Ele quer saber quanto que o imóvel dele vale no mercado a título de locação, quanto que ele pega de aluguel naquele imóvel. Então, por isso é importante saber aqui um pouco sobre a lei das locações, especialmente para entenderem a questão da finalidade do imóvel, porque é um critério que afetará de alguma forma a avaliação de vocês, né? O imóvel se destina para esta e outra finalidade. Ele tem um preço importante. Agora, o imóvel tem finalidade específica, não pode isso, não pode aquele outro, né? A função exclusiva é X. Então, nós temos ali elementos que valorizam ou elementos que depreciam. Então, por isso é importante lembrarmos da lei de locação dos imóveis urbanos. Outra lei também neste caminho de utilização, né, de que o imóvel pode ser utilizado, que pode ser realizado naquele imóvel, é a lei de parcelamento do solo, a lei 6.766 de 1979. A lei de uso e ocupação do solo e também o plano diretor. O plano diretor não é obrigatório para todos os municípios, mas onde existir o plano diretor é importante vocês verificarem, porque é no plano diretor ou também, né, de maneira mais genérica na lei de parcelamento do solo, o de uso e ocupação, que vai dizer em qual área da cidade, em quais quadras, em quais quarteirões, em quais, né, bairros podem ser realizadas tais atividades e outras não. Então, imóveis, por exemplo, de utilização exclusivamente residencial. Imóvel que pode ter uma ocupação ou uma atividade ali da característica mista. Então, pode ser comércio e residência. Imóvel que pode se destinar à indústria. Então, vem tudo nessas leis, tanto na lei de parcelamento do solo e bem regulamentadas ou de maneira mais específica no plano diretor daquele município. Então, importante também vocês saberem, né, como que eu vou considerar, por exemplo, a proximidade de uma indústria, que poderia ser um elemento desvalorizante no imóvel, se eu nem vejo antes que naquela região não se permite a instalação de indústria. Então, importante, né, lembrarem também dessa legislação. E, por último, a lei de condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, é a lei 4.591
de 1964. Lembrem que vocês avaliarão terrenos, vocês podem ser ali solicitados para avaliar loteamentos, avaliarem condomínios ali na planta, né? Apartamentos, edificações em construções. Então, tanto os aspectos da existência de condomínio, as regras de condomínio, a importância, né, de haver ali a instituição do condomínio, quanto às regras referentes à incorporação de imóveis, se tem patrimônio de afetação ou não, o que isso reflete no preço final daquela avaliação. Então, é importante terem em mente também esta legislação. Bom, enfim, pessoal, chegamos aqui ao término de mais uma aula. Não deixem de consultar o material complementar lá na plataforma de vocês e nos vemos na nossa próxima aula.